Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri e cá estou eu gravando mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que me fizeram lá no Instagram relacionadas à faculdade de nutrição, mais em especial sobre o meu quarto período da faculdade e também sobre o meu estágio extracurricular. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, se você quer conferir aí se sua perguntinha tá aqui, se é uma dúvida sua, é só continuar assistindo a esse vídeo logo após a vinheta. Mas antes de começarmos oficialmente esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conheceu o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos e também ativa o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. E me sigam lá no Instagram, que é o @nutriçãoporamanda. Tô sempre compartilhando um conteúdo muito legal por lá também. Sem mais delongas, bora começar esse vídeo. A primeira perguntinha que me fizeram foi: Amanda, fala um pouco sobre seu método para estudar as matérias da faculdade. Eu já falei isso no vídeo anterior a esse e também vou falar em um vídeo mais detalhado sobre quais, na prática mesmo, são os meus métodos de estudos. Mas respondendo a perguntinha aqui, basicamente o método que eu mais utilizo na faculdade, e isso depende muito de uma matéria para outra, mas na maioria delas, principalmente aquelas que têm muito conteúdo, como patologia, imunologia, bioquímica, entre outras, qual é o meu método de estudo? Eu vou para a aula, eu tenho meu caderno, eu faço anotações no meu caderno, tanto de coisas que tá no material que a minha professora tá passando, né, nos slides, como também falas do meu professor ou professora sobre determinado tópico. Então, eu faço as anotações no meu caderno. Fora isso, eu também faço resumos. Esses resumos, a base deles pode vir de estudos meus por fora, ou também do material que meu professor compartilhou, ou do livro, que é bibliografia, para estudar esse conteúdo. Eu faço o meu resumo digitado. Eu imprimo esse resumo e quando eu for estudar, eu leio todo ele, marco os assuntos que eu acho mais importantes e relevantes, faço anotações em cima desse resumo. E aí, para estudar na hora da prova, eu tenho dois materiais: as minhas anotações no caderno e o meu resumo. Se eu quiser um terceiro material, eu vou e checo os slides que meus professores disponibilizaram, mas no geral eu não checo, porque o que tá lá eu já passei para o meu resumo. Então eu sempre vejo anotações do caderno, como também o meu resumo digitado. Se em algum momento eu não entendi o que tá ali e eu preciso de mais detalhes, ou eu preciso estudar de outra forma, eu vou no YouTube e busco por videoaulas. É basicamente isso. Mas eu prometo que eu vou gravar algo com mais detalhes para vocês sobre essa questão de métodos de estudo. Então, se você tem interesse em saber, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder esse conteúdo. Alguma dica para quem começou a faculdade agora e outra dica para perfil de estudo. Perfis de estudo, eu vou deixar aparecendo aí na tela para vocês. Eu não sei se eu sigo em específico, não tô me lembrando agora, algum perfil específico de estudo ou sobre estudos, mas eu sigo muito estudante de nutrição lá no meu Instagram de nutrição. Então, os que eu mais vejo e assisto com frequência, eu vou deixar os perfis aqui pra vocês, tá bom? Bom, e alguma dica pra quem começou a faculdade agora? A primeira coisa: respira fundo, não fica ansiosa. Eu sei que é muito difícil, eu também fiquei extremamente ansiosa, não conseguia parar quieta, eu pesquisava o tempo todo sobre tudo. Mas em relação a disciplinas na faculdade, o início, né, dos estudos na área da nutrição, o que eu tenho pra te dar de dica é: não se apavore. Você precisa, eu acho que muito importante, desde os primeiros períodos da faculdade, organizar a sua rotina de estudos. Por quê? Porque você precisa, durante os seus períodos, entender todas as disciplinas para não deixar nada acumular lá no final. Então, organize a sua rotina. Eu vou ter 5 matérias, eu vou ter 6 matérias, eu vou ter 4 matérias. Organize os seus horários de aula, se é em casa, né, se é EAD ou se é presencial. Separa dias de estudos para revisar essas disciplinas e para estudar por materiais
complementares a esses tópicos da faculdade e também separem tempo para vocês descansarem, para vocês terem os seus momentos de lazer, mas também organize na sua rotina um tempo para você buscar conteúdos por fora. Isso eu digo cursos online, palestras, seminários, lives no Instagram que vários profissionais da nutrição fazem sobre determinados assuntos. Tudo isso é muito importante. Não queira ultrapassar tudo assim, enfim. Tenha calma, vá pegando as disciplinas da faculdade, vá vendo as aulas, vá fazendo anotações, vá estudando para não deixar acumular quando chegar uma prova, quando chegar o dia do seu trabalho, mas organize a sua rotina. Se você começar a fazer isso desde o seu primeiro período, lá no final você vai ter uma rotina muito mais tranquila. Não tô falando que vai ser fácil, não tô falando que vai ser leve, mas vai ser tranquila porque desde o início você tem uma rotina organizada. Pode ter muita coisa para fazer no dia, mas tudo vai ter o seu horário, tudo vai ser encaixado no lugar que tem que ser encaixado. Então, ter uma rotina meio que padronizada, assim, né? Um período sempre muda, a gente vai manipulando, encaixando, mas tenta ter esse hábito de estudar sempre os conteúdos da faculdade para não deixar acumular. Eu acho que essa seria a dica que eu daria para quem tá começando. Próxima pergunta: qual foi a sua maior dificuldade do início da faculdade até o momento? Eu acho que eu não tenho uma dificuldade em específico para compartilhar com vocês, mas desde que eu comecei a faculdade, eu já passei por várias dificuldades, sejam elas grandes ou pequenas, e às vezes pode ter sido uma dificuldade para mim e ao seu ver possa não ser uma dificuldade para você, ou realmente foi para mim e não foi para, por exemplo, meus amigos da faculdade. Isso é muito pessoal, mas com certeza desde que eu entrei na faculdade eu já venci muitos desafios, eu já evoluí muito. Eu já passei por dificuldades, sejam com professores, sejam com disciplinas. Eu realmente não sei especificar para você qual foi a maior delas ou detalhar para vocês, mas eu já surtei com algumas disciplinas que eu achei que imunologia, por exemplo, no período passado me tirou do sério de alguma forma. Para mim foi uma dificuldade, porque eu não passei de uma forma tranquila naquele semestre por conta dessa disciplina, então foi algo que me pegou bastante. Mas, sem dúvidas, essas dificuldades, elas são reais e elas vão acontecer em muitos momentos, né, no nosso desenvolvimento profissional, no nosso processo de formação na faculdade, e a gente vai conseguir passar por elas, né? Às vezes é uma dificuldade para você e não é para outro, é para mim e não é para você. E é assim, né? É algo muito individual que cada um sabe, entende e passa da melhor forma possível, mas que acontece e a gente vai conseguir passar por isso, tá? Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu realmente não consigo pensar em uma dificuldade em específico agora. Outra perguntinha: como funciona o estágio? Para quem não sabe, né, eu faço um estágio extracurricular, ou seja, não obrigatório, da Faculdade de Nutrição. Não é um estágio obrigatório, não é um estágio que eu preciso fazer para me formar. Não, é um estágio que eu mesma procurei por fora para estar fazendo, para estar me especializando, criando mais experiência, vivenciando mais a realidade da nutrição em algum espaço. E esse meu estágio em específico, ele é o Projeto Acolher da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu consegui esse estágio por meio de um processo seletivo que ocorreu desse Projeto Acolher. Então eu fiz a minha inscrição, teve o dia da prova, eu fui fazer a prova e passei no processo seletivo. É basicamente tipo Enem, assim. E é isso. Aí eu passei e comecei o meu estágio. O Projeto Acolher, ele é um estágio do SUS, né, mais voltado para gestão. Então eu fico 2 dias na semana na gestão, onde eu faço a gestão do SUS, né? E aqui no Rio de Janeiro, o território é dividido por áreas programáticas, e aí o meu estágio é em uma área programática, né? Porque existe gestão para cada área programática, e eu fico na gestão de uma área programática em si. Fora isso, eu também fico 1 dia na assistência, 2 dias na gestão e 1 dia na assistência. Quando eu tô na assistência, eu fico numa clínica da família do território, aonde se encontra, né, esse espaço da área programática. E aí, na clínica da família, eu fico junto com a Nutri de lá, que fica dentro do NASF,
que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Basicamente é assim que funciona o meu estágio. Tem dias que eu fico na gestão, computador, respondendo e-mails, atualizando planilhas, às vezes eu vou para reuniões. A gente trabalha com REP da Saúde, que são jovens promotores de saúde, e a parte da assistência eu fico na clínica da família, onde a gente atende paciente, onde a gente faz sala de espera, onde a gente faz grupo de alimentação saudável e saúde e muito mais. Próxima pergunta. Quais matérias de apoio tem usado? E eu não entendi muito bem essa pergunta, porque eu não sei o que seria matéria de apoio, porque essas nomenclaturas e conceitos mudam de um estado para o outro. Mas se fosse materiais de apoio, né, o que eu uso para complementar os meus estudos, eu uso livros de referências, né, que os professores, mesmo quando vão dar as aulas, eles falam, a referência dessa disciplina é tal livro e tal livro, estudem por lá para complementar as aulas. Então eu uso esse material que o meu professor, né, já referencia quando ele vai dar a aula dele. Também faço cursos online para complementar os meus estudos e procuro outros materiais por fora, guias, cartilhas, artigos. Então esses são os materiais de apoio. Fora esses materiais mais voltados em si, né, para disciplinas, eu tenho materiais de apoio que eu uso para estudar assuntos mais gerais ou específicos na nutrição, que são os materiais da Nutri Concursada, da Study Nutri e da Estudar Nutri. Então eu tenho também esses materiais onde me auxiliam a estudar mais alguns assuntos de nutrição de uma forma mais exemplificada, mais didática. Então, esses seriam os meus materiais de apoio. Agora, matéria de apoio, eu não sei o que seria. Desculpa, se você quiser comentar aqui e explicar um pouco melhor o que seria isso, eu respondo sua pergunta, tá bom? Próxima pergunta. O início foi difícil? Tem matérias difíceis? Quando se forma? Começo esse mês. Nutrição. Primeiramente, já quero falar que você fez uma ótima escolha e que você vai amar a faculdade de nutrição. Não tem como estudar nutrição e não se apaixonar. Isso é um fato. Se no início foi difícil, foi e continua sendo, porque em nenhum momento é fácil. Quando a gente começa a faculdade e a gente entra em um mundo novo, a gente começa a estudar coisas específicas, né, da nossa área de formação. Então a gente começa a ficar com medo, né, com insegurança, e isso não só no início da faculdade. A gente continua tendo dificuldades no meio do caminho, no início e no final. A gente vai cada vez mais desenvolvendo mais medo, mais insegurança, e isso é muito normal. Só que esse medo e essa insegurança não pode nos paralisar a ponto da gente não conseguir dar continuidade e seguir em frente, tá? Mas as dificuldades, elas existem. No início da faculdade, eu acho que para mim o que foi mais difícil foi me adaptar à rotina, principalmente no presencial, porque o meu primeiro período foi online e aí foi super tranquilo. Mas no presencial, que você realmente precisa se deslocar para ir para o lugar, você tem estresse diário, rotina, transporte, tudo isso, fora, né, o peso que é estar fazendo a faculdade e estudando tudo isso. Mas dificuldade no início tem também, mas isso durante todo o nosso processo na faculdade e depois dela também. Tem matérias difíceis? Eu tive algumas matérias, né, que eu considero difíceis, mas isso vai de faculdade para faculdade, professor para professor e de aluno para aluno, porque eu posso ter dificuldade em naturezas e você ter dificuldade em humanas. Então isso vai, né, da identidade, da individualidade de cada um. Mas até o momento as matérias que eu mais achei difícil. Bioquímica, eu não diria que foi difícil, mas foi uma matéria muito conteudista, com muitos mecanismos que a gente precisa entender para dar processos nos nossos estudos em nutrição. Patologia que eu tive agora também não era tão difícil assim, mas são matérias que requerem mais tempo de estudo, por isso que eu estou englobando aí nesse nível de dificuldade. Patologia também foi muito legal, eu adorei estudar, mas tem bastante detalhe, bastante coisinha que às vezes te confunde, então também tem pra mim um nível de dificuldade. Imunologia também tem um nível de dificuldade, tem muitos agentes imunológicos e muitos mecanismos que a gente precisa entender mais a fundo. E algumas matérias que eu escuto falarem que é muito difícil, mas que eu ainda não passei por elas. Como, por exemplo, farmacologia, que eu ainda não passei, não sei quando vou passar ainda na faculdade.
mas dizem que é difícil, e bromatologia também, principalmente na minha faculdade, dizem que é muito difícil. Mas é isso, gente, não precisa ir para a faculdade ou começar essas disciplinas já achando que elas são difíceis e já entrar com essa insegurança. Não. Vai de mente aberta, vai estudando aos pouquinhos, não deixa os assuntos acumularem, que vai dar certo e todo mundo vai passar. Amém. A próxima pergunta foi uma pergunta muito interessante, que foi: qual o seu papel e atuação como estudante de nutrição no estágio? Como eu disse, eu faço estágio tanto na gestão quanto na assistência. Na gestão, eu basicamente faço tudo o que a minha preceptora Nutri faz na gestão. Só que a gestão, apesar da minha preceptora ser uma nutricionista, as ações dela no dia a dia na gestão não são especificamente voltadas para a área da nutrição. Vamos dizer assim, dentro da parte da gestão existem linhas de cuidado. E a minha nutricionista, ela tem as linhas de cuidados dela, só que não é voltada para nutrição. As linhas dela em si são PSE, que é Programa de Saúde nas Escolas. Basicamente, a gestão alinha a atuação da educação com a saúde. Então, a gente gera tópicos e campanhas que são interessantes de serem abordadas a cada mês nas escolas, e a gente faz essa ligação com as clínicas da família. É porque é uma coisa muito grande para explicar para vocês agora. Mas, basicamente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem clínicas da família no território. Então, dependendo de onde você mora, você tem a sua clínica da família de referência. E existem as escolas no território, sendo que aquela escola naquele território tem uma clínica da família de referência. E essa clínica de referência daquela escola precisa fazer as ações de saúde naquelas escolas. Quais ações de saúde? Verificar o caderno de vacinação dos alunos, fazer campanhas de vacinação nas escolas, ir até as escolas falar sobre educação sexual, sobre saúde sexual, fazer ações de saúde bucal, falar sobre alimentação saudável, falar sobre atividade física, falar sobre tabagismo, entre vários, violência, sobre, enfim, né, sobre muitas coisas. Então, a gestão, ela meio que é basicamente isso no quesito PSE. A gestão faz a ligação da saúde com a educação, e aí as clínicas da família, a gente gere as ações das clínicas da família nas suas escolas de referência. E a gente fala o tema, a gente vai estudando essas coisas. Fora isso, ela também mexe com medidas socioeducativas e jovens infratores, né? São jovens que cometeram alguns atos, ou estão livres mesmo, ou estão em algum... esqueci a palavra agora, não seria internato, enfim. E a gente precisa cuidar da saúde desses jovens, né? Analisar de perto se esse jovem está tendo a acessibilidade à saúde, enfim. Então, é isso. Basicamente, a minha Nutri, ela é a responsável, né? A minha preceptora, ela é a responsável e ela que cuida e faz os contatos. Mas a ação de ir nas reuniões, atualizar a planilha, organizar documentos, eu faço tudo junto com ela. Ela vai me ensinando e eu vou fazendo, logicamente, por ser algo, né, da gestão, enfim, ela sempre tá me acompanhando, eu não faço nada sozinha. Na assistência, eu também fico com outra Nutri, que é a minha preceptora na assistência, e eu basicamente acompanho ela em tudo. Então, eu faço sala de espera, eu mesma passo a informação. A gente faz grupo de alimentação e saúde, onde eu também passo a informação para eles, então eu realmente faço a mesma coisa que ela. A única coisa que eu não faço diretamente são os atendimentos, porque ela faz os atendimentos. Eu ajudo na avaliação, eu faço IMC, eu tiro a altura, eu peso o paciente e é isso. Tá? Mas o meu papel como estudante de nutrição é isso, eu acompanho tanto a Nutri da gestão quanto a Nutri da assistência. Na assistência a gente faz visitas domiciliares, que é basicamente o nutricionista ou junto com o enfermeiro, ou o nutricionista junto com o ACS, que é o agente comunitário de saúde. E eu vou junto nas visitas domiciliares, que basicamente são aqueles pacientes que não podem se deslocar até essa clínica da família ao qual eu faço estágio. Então a gente vai até eles. Mas eu acompanho as Nutris, né, nas suas atuações de pertinho, participo muitas vezes, estou na linha de frente muitas vezes, mas o que é determinante para um nutricionista na prática eu não posso ainda exercer, né, que são os atendimentos, cálculos e, enfim. Mas na maioria das vezes a gente trabalha muito com informação sobre alimentação.
e essa questão de informação sobre alimentação eu posso fazer. Na gestão, a minha nutri-preceptora, ela também é responsável pelo REP da Saúde, que é um processo seletivo que ocorre aqui no Rio de Janeiro para jovens de 14 a 24 anos serem promotores de saúde, são jovens promotores de saúde. E aí, eles meio que vão até as clínicas da família, estádios, shoppings, mercados, escolas, creches, falar sobre saúde, promover saúde. E para que eles possam ter embasamento para falar sobre saúde, seja o que for, saúde bucal, sexualidade, violência, alimentação, eles precisam ter uma capacitação, onde profissionais da saúde específicos falam sobre esses assuntos, né, levam informação para que eles possam pegar essas informações e passar para outras pessoas. E aí a capacitação desse REP da Saúde do meu território, o qual eu faço estágio, eu que fiz a capacitação deles sobre alimentação saudável. Foram 2 grupos, o grupo menorzinho, a minha nutri, eu fiz a capacitação toda, né, o material. Ela fez a capacitação, a primeira, né, eu auxiliei ela e na segunda ela me colocou para fazer sozinha do início ao fim a capacitação. Então eu montei o material todo, que já estava montado, né? E fiz a capacitação toda. Então, tipo, eu tive liberdade para chegar lá e falar para eles tudo que eu tinha que falar. Então, é basicamente isso, a minha atuação no estágio. Como está sendo relacionar o 4º período com o estágio? Rotina de estudos, etc. Quando eu coloquei a caixinha, as pessoas acharam que eu ia cursar o 4º. Mas na verdade eu já terminei o 4º, por isso que eu abro caixinha para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas de vocês para eu responder como foi e também sobre o meu estágio. E agora eu vou iniciar o 5º período. Mas realmente eu comecei o meu estágio quando eu estava também iniciando o 4º período da faculdade. E como foi relacionar os dois, não foi fácil, apesar do meu semestre, no geral, com as disciplinas, ele ter sido um semestre tranquilo no quesito estudos. Foi um semestre muito corrido, porque eu tive que juntar, né, com o estágio. Então, eu não tive muito tempo livre em casa. Minha semana de segunda a sexta era basicamente estágio. Chegava em casa, tinha 30 minutos para comer alguma coisa e ir para a faculdade. E aí, alguns dias eu tinha, terça e quinta, eu tava mais livre, né, porque eu não tinha estágio, mas mesmo assim eu precisava dar conta das demandas do estágio e dar conta das minhas demandas da faculdade, trabalhos, estudos para provas e tudo mais. Então, foi difícil relacionar, mas mesmo assim possível, mas não foi fácil, porque foi muito cansativo. Eu me senti exausta nesse período justamente por conta disso. E é isso, mas faz parte, assim, eu não consigo mais ver, a partir de agora, semestres tranquilos na faculdade, porque eu tô no estágio, vou fazer o 5º período ainda nesse estágio, mantendo, né, esse estágio, e a partir dos próximos períodos muitas atividades por fora e faculdade, então eu não consigo, a partir de agora, mais focado no 5º período, do meio da faculdade em diante, eu não consigo mais ver uma rotina tranquila, porque eu tenho muitas coisas para realizar e que eu quero realizar, que eu quero participar, mas dá conta dos estudos da faculdade, então é isso, basicamente. Não foi fácil, mas é possível de conciliar, só que não vai ser tranquilo, assim, vai esgotar a gente. Eu fiquei muito estressada por muitos motivos, né? Demandas. Quando a gente tem demandas em cima da gente, acaba isso. Rotina de estudos, foi muito bom ela ter mencionado isso. Não tive, assim, rotina, dias certinhos, todo dia tal, estudo tal coisa. Isso eu não tive e não tenho, né, desde que eu comecei a faculdade. Entretanto, sério, eu preciso colocar isso como meta nesse meu 5º período. Por quê? Vou te dizer por quê. Eu dei conta de tudo que eu tinha que dar conta, só que eu dei conta sob pressão, assim. Eu vi que tal coisa estava chegando, então eu precisava fazer aquilo, porque eu precisava entregar, ou porque eu precisava apresentar, ou porque eu precisava fazer. Só que eu ficava muito exausta o tempo todo, né? Eu tinha minha rotina, mas eu ficava exausta de estágio e faculdade, e quando eu tava em casa eu não conseguia, quando eu já tinha gasto meu tempo com as demandas, tanto de estágio como faculdade, eu não conseguia mais fazer nada, porque eu tava exausta.
sabe? Então eu quero muito nesse quinto período organizar minha rotina para dar conta do estágio, dar conta da faculdade e dar conta dos meus estudos. E quando eu falo estudos, não são os estudos da faculdade, porque isso normalmente eu já dou conta, mas são os meus estudos por fora. E eu vou fazer um vídeo também, já tô fazendo o roteiro dele, de estudos além da faculdade, porque isso é muito importante, gente. A faculdade nos dá o básico do básico do básico. E não tem como hoje, infelizmente, você querer ser um profissional requisitado, referência e com um bom salário, vamos dizer assim, um bom retorno financeiro, se você sai da faculdade com o básico. Não tem como mais hoje só saber o básico, entende? Então eu preciso organizar minha rotina de estudos, eu vou sempre tentar compartilhar o máximo com vocês aqui, como tá sendo essa minha rotina, como eu tô organizando, o que eu tô estudando e tudo mais. Mas para esse quinto período eu realmente coloquei como meta separar dias e horários de estudos frequentes para eu dar conta das coisas da faculdade sem acumular e para eu fazer meus estudos por fora. Como eu disse, eu tenho materiais de apoio que eu não tô conseguindo dar conta deles o tanto quanto eu gostaria. Eu tenho esses materiais que eu falei para vocês, Nutri Concursada, Study Nutri, Estudar Nutri, e eu não comprei eles à toa. Eu comprei eles para estudar eles, para entender eles e ter essas informações, né? E, enfim, então eu coloquei como meta esse ano definir dias e horários de estudo, sim. Tanto aprofundamento da faculdade, como estudo para provas e trabalhos da faculdade, como estudos além da faculdade. Próxima pergunta: como tem sido conciliar tudo? Loucura, doideira, não sei como eu tô dando conta, mas tô dando conta. Tendo uns surtos levemente em alguns momentos. Tenho conseguido dar conta de tudo, não é fácil, não é lindo, é cansativo demais, é exaustivo, eu me esgoto, mas no final eu fico relaxada porque eu sei que tudo vale a pena. Mas a grande palavra da jogada é organização. E sim, é rotina. Ter rotina é importante. Toda segunda, quarta e sexta tenho estágio em tal horário, chego em casa, tenho tempo para estudar isso daqui, vou pra faculdade. Quando eu chego da faculdade faço isso, isso e isso. Isso eu tô supondo, porque não é o que eu faço. Mas sábado e domingo eu estudo tal coisa, domingo é dia que eu tenho pra fazer tal curso, domingo é dia que eu tenho pra revisar as coisas da faculdade, sei lá, terça e quinta eu faço balé, faço judô, faço pilates, eu não sei. Mas ter uma rotina é muito importante e também definir tempos de lazer, porque muitas das vezes eu ficava agoniada quando eu tava tendo um tempo de lazer, porque eu sabia que eu tinha tanta coisa de demanda, de estágio da faculdade, e eu pensava, caramba, eu tô aqui num sábado saindo com meu namorado, tendo um monte de coisa pra fazer, sabe? Ou domingo acordei tarde porque eu tava super cansada da semana, sendo que eu tenho muita coisa pra fazer. E a gente não pode ter esse pensamento, porque dia de lazer também é importante para nossa saúde mental. Organize tudo isso, gente. Se vocês tiverem uma rotina organizada, se vocês forem organizados na vida de vocês, vocês vão conseguir dar conta de tudo. Eu não tô falando que vai ser lindo e eu não tô falando que não vai ser cansativo, porque vai. Só que se a gente for organizado vai ser menos pior. E por último, a última pergunta. Há algo em relação à organização de estudo que não fez no terceiro período, mas que deseja fazer no quarto? E aí, novamente, as pessoas acharam que eu estava indo pro quarto, mas não. Então a pergunta seria o que eu não fiz no quarto, que eu gostaria de fazer no quinto. E aí eu complemento que é essa meta de organizar dias e horários para eu estudar por fora os materiais que eu tenho de apoio para nutrição. Então é basicamente isso. Eu não fiz isso nos outros períodos. Eu sempre estudei por fora, sempre fiz meus cursos online, sempre peguei material para estudar, mas não era rotina, não era regrado. Tipo, todo dia, tal horário eu preciso fazer isso. Não. Eu, quando via que eu tinha um tempo livre e tava com vontade para fazer isso, eu pegava e fazia. Só que não era algo que tava no meu plano de rotina em alguns dias da semana. E isso eu quero colocar. Aumentar minha ingestão de água, aumentar minha atividade física, que agora nas férias eu tô conseguindo dar conta de tudo, mas na rotina diária a gente sabe que não é fácil assim. Então, manter a minha academia, manter a minha ingestão de água regular, manter a minha alimentação saudável, manter a minha rotina de estudos, manter as demandas de estágio de faculdade, tudo isso eu quero inserir de uma forma mais concreta e segura no meu dia a dia, principalmente a partir agora do quinto período, que eu acho que não tem mais como eu adiar os meus estudos além da faculdade, sabe? Não tem como mais, eu defini isso pra minha vida, não tem como mais, eu preciso dar conta disso também. E eu sei que é possível, eu sei que eu tô falando que eu tô cansada, tô exausta dessa correria, mas eu sei também que eu consigo dar conta disso se eu planejar
e organizar a minha rotina bonitinho, sabe? Eu não tô querendo planejar algo que não é possível dentro da minha realidade. Hoje eu sei que isso é possível. Talvez para você não seja. Então a gente precisa fazer planos, planejamentos e organizações que são realistas dentro da sua realidade. E para mim, eu, Amanda, sei que isso é possível para mim. Então eu preciso colocar isso em prática, não só ficar no meu pensamento e não só ficar pensando e não colocar em prática. É isso, gente. Falei muito, como sempre, nem foram tantas perguntas assim, mas eu tentei responder aí o máximo possível pra vocês. Se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu respondo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo lá no Instagram, que eu respondo todo mundo, não precisa ter vergonha, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui no canal. Tchau! At 29 and I find myself wondering what did happen to the